Agora, um outro exemplo, ó, Lucas capítulo 13, versículos 11 e 13, diz assim, ó, ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, temos um exemplo aqui de uma enfermidade que sim tinha uma origem espiritual. E Jesus não cura, tá curada. Ele faz o quê? O que ele fala? Peraí. Vendo a Jesus, disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Tudo que se remete a espiritual, Jesus ordena que saia ou ele ordena liberdade. Olha que coisa. Quando é cura, recupera a vista. Ser curado, tua fé te salvou. Sim. Veja essas diferenças, porque é isso que a gente precisa entender nas escrituras. Quando Cristo vai libertar, ele sempre ordena a liberdade, ele manda embora os demônios. Uhum. E nesse caso era uma enfermidade com fundo espiritual, tinha um demônio segurando ela ali. Isso. Só que quando são doenças físicas, Jesus não manda embora, porque não é demônio, ele simplesmente ordena a cura. E nós vamos entender em outras passagens. Então mais um exemplo de que uma doença aqui tem uma origem espiritual, uma prisão emocional. Não, uma prisão espiritual. Espiritual, com o diabo. A cura de um jovem possesso. Ó, quando eles... Marcos 9, né? Verdade. Marcos 9, dos versículos 17 ao 29. Eu não vou ler tudo. Mas a irmã lê. Mas aí quem tiver em casa lê. Aí diz assim, ó. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor dos escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de... Nossa, amor, agora eu não consigo mais ler porque embaçou minha visão aqui. Deixa eu ler para você. Eu leio, lê aqui, ó. Lê aqui porque embaçou tudo. Vamos lá. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Olha lá, ó. Então, peraí, o filho estava possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, ou seja, quando o demônio se aposta esse menino, se apossava do menino, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Aí ele vai e ele cura o menino depois. Ele vai e ele cura o menino. Isso. Só que o que nós temos que trazer aqui, Vini? Que essa era uma doença também que o menino estava possesso. Ele era mudo, gente. Isso. E surdo, ele não ouvia nem falava. Isso. Então, ou seja, nesse exemplo também nós temos uma doença que era de origem espiritual. E Jesus não ordena ser curado. Não, ele expulsa o demônio. Ele expulsa. Isso. A Bíblia diz que quando, trouxeram-lhe o menino, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência. Bom, Jesus pergunta aos pais, o fato aqui, Jesus diz que tudo podes fazer. Isso. Aqui, Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Imediatamente... Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Então peraí. Então, quando nós temos uma doença de fundo espiritual, o que Jesus faz? Nós temos que repreender o espírito. É mandar embora. Agora, se você tem um cônjuge que está enfermo, o filho, a filha que está enfermo, se for espiritual, você tem que orar e aquela doença tem que ser, aquele demônio tem que ser repreendido. Exatamente. Agora, se você ora e não é repreendido, pode ser duas coisas. Ou você é uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não tem vida com Deus, a gente pode cogitar isso, ou pode ser que não seja de origem espiritual. Pode ser que seja uma enfermidade. Porque o que Jesus fala para ele? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Jesus não falou ser curado. Jesus falou, sai espírito imundo, de surdez e de mudez. Uma doença que provavelmente ele era desde criança. Aqui, no original, mostra que ele era desde criança surdo e mudo. E Jesus repreendeu. Queridas, observe na Bíblia. Se você gosta de ler a Bíblia, eu quero que você observe isso. Nós queremos. Quando tem fundo espiritual, porque tem doenças que é espiritual. Não tem papo, é mandar embora. Mas quando é doença física, você não adianta repreender, não adianta, tem que procurar ajuda médica. Temos. Agora sim, vamos deixar claro, vamos abrir um parênteses aqui.
Nós não estamos falando que a oração não é importante. Nunca. Nós não estamos falando que, se você ficar doente, você não pode orar e colocar a sua vida nas mãos de Deus. Jamais. Não é isso que nós estamos falando. Jamais. Nós estamos falando que você não pode achar que toda doença que você tiver, você vai orar e depois da oração você vai ser curado. Só e aí, cura. por isso, você não vai buscar ajuda. Exatamente. É isso que nós estamos falando. Se você está doente, ora, coloca a sua vida nas mãos de Deus, mas busca ajuda. Principalmente se for doença emocional. No contexto emocional, psicológico, porque hoje é o que mais aprisiona. É o que mais aprisiona homens e mulheres cristãos, são doenças com fundo emocional. Por quê? Porque é justamente essas doenças que o povo de Deus fala assim, não vou orar porque isso aqui é tudo espiritual, eu vou orar e vai tudo sair. Aí tá anos orando e não é espiritual, é emocional. E por ignorância acontece o que nós lemos no artigo hoje lá. Muitos cristãos estão internados em hospitais psiquiátricos porque são relutantes no que diz respeito a fazer tratamento psicológico. E aí é como o Gideão. Vamos pensar, Gideão é um homem paralisado do medo. Uhum. Paralisado, tá? Quando ele viu a Deus, ele não queria fazer... Ele pediu trocentos milagres. Foram 2 ali, né? Aliás, dois sinais. O Senhor repreende o demônio dele? Não. Queridas, o que é a nível porque espiritual... Porque ele estava com medo, né? Porque ele estava com medo. O que é a nível emocional é emocional. Você vai orar porque o Senhor vai se revelar a você, só que você tem que procurar ajuda, porque é nessa ajuda que Deus vai trazer a cura para você. É isso que nós queremos trazer, né, Vini? Isso, vamos pegar exemplos de curas sem demônios, né? Então vai, Jesus curando uma doença, Lucas 6:10. Lucas 6:10. Isso, a gente anotou, porque olha quantas passagens, né? E é bom que as irmãs também façam comprove com a gente, pra gente não ficar só nas nossas palavras, né? Lucas capítulo 6, versículo 10, amor. E, fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão foi restaurada. Essa é a passagem do homem da mão ressequida. Da mão ressequida. Que Jesus cura no sábado. Isso, ele está no templo. Exatamente. Jesus olha para o homem, não expulsa o demônio, porque aquela doença não era espiritual. Ele fala o quê? Ele fala o quê, Vinícius? Meu Deus! Estende a tua mão. Ele assim o fez e a mão foi curada. Ele não mandou o demônio embora, ele simplesmente diz, estende a tua mão, porque a mão era ressequida. E foi curada. Foi curada. Acabou. Jesus não expulsou nada ali. Nada. Só curou o homem, né? Então, quando é doença física, Vini, Jesus não manda embora nada, porque não é espiritual. Isso, não manda ele embora ordena a cura no corpo. Com certeza. Mateus 9, 19 e 22. Essa aqui é a mulher do fluxo de sangue, né? Ah, todo mundo conhece a passagem, né? 9 e 20. Mateus capítulo 9, versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, na hora de Jesus. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher foi curada. Foi demônio que ele expulsou? Não expulsou nenhum demônio. Era espiritual A Bíblia não fala que ela estava possessa. Lucas depois vai falar dessa história também. Ou seja, essa mulher com fluxo de sangue não estava possessa. Não estava endemoniada. Ao contrário daquela outra que vivia encurvada. Que Jesus fala que Satanás estava oprimindo aquela filha de Abraão. Exatamente. Ela estava possessa. Então nós temos um exemplo aqui de doenças que não tinham fundo espiritual. E agora nós vamos para uma outra, tá? A última. Lucas 5:24. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Nenhuma repreensão de demônio. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Expulsou demônio aqui? Nenhum demônio expulso. Essa é a famosa história do paralítico, né? Que os amigos levam o paralítico até o telhado, baixam até Cristo e ele é curado ali. Nenhuma manifestação demoníaca. Jesus simplesmente cura o paralítico. Por quê? Porque era uma doença do âmbito físico mesmo. Da matéria do ser humano. Não tinha o que expulsar. Não tinha o que expulsar. Por isso que nós queremos trazer o quê, irmãs? Que vocês entendam a diferença do que são doenças porque você vê que a Bíblia nos diz tudo? A Bíblia nos mostra o que são doenças a nível espiritual, que o diabo coloca,
E doenças que são a níveis emocionais, desculpa, emocionais não, a nível físico, do corpo, da matéria, que não tem nada a ver com o espiritual. E, Vire, como é que eu identifico? Só você ver o que Jesus fala. Primeiro que a Bíblia descreve bem. Se é espiritual, a Bíblia diz, é possesso, é demônio. Se não é uma doença comum. E no final, Jesus, quando ele vai para uma doença que é espiritual, que é de fundo espiritual, que é domínio do diabo, Jesus não tem meia conversa, não manda embora ser curado. Jesus manda embora aquela doença. E assim, ó... Agora, quando é uma doença do corpo, Jesus não repreende, porque não é demônio, simplesmente ele ordena ser curado. Levanta e anda, receba a cura. Quando é de fundo espiritual, ele repreende o demônio, ele repreende, manda embora. Isso, e aquele ser humano fica curado. Então, assim, ó, se você tiver o seu cônjuge, né, como nós falamos aqui agora, ora e repreende, mas se continuar enfermo, leva no médico.